O Brasil é importante demais no mundo para uma aventura chamada Bolsonaro. Então, você embarcou nessa aventura, você enriqueceu, você está com as burras cheias de dinheiro, fica longe do poder. Sabe? E vamos decantar esse processo com o sistema político, o pessoal que é mais democrático, o pessoal que tem um solo comum. O Alckmin foi constituinte com o Lula e aprovou boa parte do que nós estamos tentando defender. Votou a favor do SUS, votou a favor das coisas que a gente está habituado a defender. Então, essa união agora só se justifica se a gente tivesse num mundo às mil maravilhas. É bacana disputar Lula e Alckmin. Mas diante do que está acontecendo, a unidade entre os dois é necessária. Essa é a minha opinião, essa é a opinião do Lula, do Alckmin. Quem acordasse agora, depois de um coma, ia assustar, né? Ver Alckmin e Lula dependendo para onde ele olhasse, né? E do outro lado, Bolsonaro. Aí ele ia assustar menos, né? Eu falo, o que esses dois estão fazendo junto? Entendi. O cara toma 2 sustos, né? Um menor e o outro maior. Mas uma coisa tem a ver com a outra. A aliança dos dois só é só por causa do Bolsonaro. Tá dessa loucura que tá acontecendo. Uma loucura que tá acontecendo no Brasil. E vice? Já tem vice? Eu daqui a pouquinho. Acho que até final da semana que vem. Mas vai alguma coisa tipo também Alckmin pra vencer o maior ou não precisa? Nós vencemos uma etapa importante que foi a vinda do Márcio França para nossa chapa na condição de candidato ao Senado. Tá. Que eu acho uma figura extraordinária. Vai ser um grande senador. Nós precisamos ter um representante como ele. E se Lula e Alckmin foram eleitos, ele vai ser uma peça fundamental no Senado. Agora, desde domingo que eu estou nessa lua de mel com ele. Então, respiramos ontem e hoje e começamos hoje as negociações em torno da figura do vice. Né? Quando que vocês dão essa notícia? Eu acredito que, sei lá, em 10 dias. Até porque o prazo de inscrição da chapa está chegando. Quando né? que é? Comecinho de agosto. Tem que inscrever a chapa. Entendi. Então, os prazos, assim, não temos menos de um mês, mas eu acredito que em 10 dias a gente Antes de seguir aqui, vamos ver o que o pessoal... Como que tá o chat? Tá aquela loucura de sempre? Tá quando aquela vem político aqui ou não? Guerra? Tá aquela loucura de guerra. sempre. Tem as pessoas criticando e as pessoas elogiando. O que eu leio primeiro? o Haddad que... Aliás, que veio a Nádia Haddad aqui, que não é parente que não é parente dele. Conhece a Nádia Haddad, que é apresentadora do Bake Off, né? No SBT ou na Record? No SBT, né? No SBT. Haddad não é uma família só. Haddad é muito... O que tem de gente que é Haddad, né? É muito grande. Eu tenho família em Votuporanga, em Jundiaí, em Andradina, em Monte Alto. São os Haddad parentes. Entendi. Os outros não são. Vou começar com os comentários ruins, então. Aí depois a gente lê os fica bons. Com os ruins, que os ruins é que são bons. Isso daí, é casca grossa. É casca grossa. O Rafael Parrini, ele falou aqui o seguinte: esse cara vive num mundo de fantasia de Hollywood. Segundo o que ele estava falando. E aí teve várias pessoas que colocaram aqui ventrílogo de ladrão. Foram que colocaram aqui os comentários ruins, a maior parte. Aí teve aqui o Daniel, o PS, ele falou, sou formado graças a Deus ao ProUni, sou prova disso. E o Renan Jax mandou aqui um Haddad gigante. Sabe o que é o problema do cara que xinga? Ele precisava trazer um argumento. Exato, ele fala isso embaixo, porque ele fez isso, né? Porque senão vira assim, vamos supor assim... O palavrão que me vem à mente quando eu penso no Bolsonaro, eu não posso dizer aqui. Exato, eu ia até falar isso. Entendeu? Entendi. Eu não posso dizer aqui. E outra, não vai ajudar ninguém. Vai ajudar o debate. Não vai ajudar ninguém se eu disser o que eu penso do Bolsonaro. Dos filhos dele. Mas você pode falar assim, na pandemia ele errou por causa disso. Posso. Isso eu faço. O orçamento secreto, você pode falar um monte de coisa pontualmente. Exatamente, mas o que eu trouxe aqui foram argumentos. Eu não xinguei ninguém. Exato. Eu não xinguei o Dória, não xinguei o Bolsonaro, não xinguei o Rodrigo Garcia, não xinguei o Tarcísio. Eu trouxe minha visão crítica do que eles estão fazendo. E com argumentos. Aí se o cara falou, não, o Bolsonaro acertou em não comprar vacina. É um argumento. Mas ele vai defender esse argumento? Agora, me xingar por causa da minha amizade com o Lula, resolve o quê? Cara, eu fui um brasileiro que fiquei do lado do Lula mesmo. E eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Tava falando, a gente conversando aqui. Tenho o maior orgulho de ter tomado essa decisão na vida, entendeu? Aí o cara me xinga por uma virtude. Na época do Lula, a gente tinha uma noção dele ser muito popular lá fora, né? O que você sentiu, assim, de
autoridades, artistas. Tem uma foto famosa sua com a guitarra do Lenny Kravitz. Não, do Lula, né? Do Lula, do Lenny Kravitz. Você foi que ele fez um desenho aqui antes, depois mostra aí o do Pato Donald e depois eu vi a história do Pato Donald. Mas como que era o Lula naquela época que ele estava com a popularidade em alta? Tinham 3 pessoas no governo, eu diria, que eram popstars. Eles são até hoje, né? O Lula no exterior é um popstar. Até hoje, você acha Até hoje. O Gilberto Gil é um popstar. Exato. Né? A Marina... Você teve do lado dele, né? Do Gilberto Gil. Eu era ministro da Educação, o Gil era ministro da Cultura. Exato. A Marina era ministra do Meio Ambiente, que também era outra popstar. Marina também, eu lembro. Marina sempre foi celebrada no exterior. Muito premiada também. Pô, seringueira, filha de nordestino. Não, ela contou a história dela aqui, é absurda. Ela era pra ter morrido várias vezes. História super... Seringalista, filha de nordestino, região norte, foi se alfabetizar com 16 anos, se tornou senadora, candidata a presidente. Era popstar. Eu tenho o Gil, cara, uma coisa de doido. Outro dia eu tava no aeroporto para ir para Brasília, né? E aí a gente ia de avião da FAB, né, para Brasília, porque juntavam os ministros e íamos todos para Brasília num avião da FAB. Só. Aí eu chego lá, tá o Gilberto Gil e o Bono Vox. Do YouTube. Ali na sala de espera, né? Na sala de autoridades ali de Congonhas. Aí o Gil me apresenta o Bono, o Gil querido, né? E eu falei, vocês estão indo de avião da FAB? Então, eles falaram, não, você está indo? Eu falei, tô. Vocês não estão indo para Brasília? Estamos indo no avião do Bono. Aí eu falei, pô, legal, né? Aí o Gil fala, não, mas vem com a gente, pô. Aí você vai 1h30... No avião do Bono. No avião do Bono com o Gilberto Gil do lado. Esses caras... Imagina a ideia que trocaram, né? Esses caras... Uma vez eu estava no Palácio de Buckingham, eu fiquei hospedado lá 3 dias. Mas aí, hoje em dia, você tinha o Mário Frias e podia estar... Mário Frias e... Não, mas olha a diferença, né, bicho? A diferença do Mário Frias pro Gilberto Gil é a mesma do Bolsonaro pro Lula. No exterior, eu tô te falando. Então não adianta o cara xingar, entendeu? O Lula. Essa é real. O Bolsonaro é o Mário Frias no exterior. Entendi. O Lula é o Gilberto Gil no exterior. Eu estava no Palácio de Buckingham lá, não sei quantos empresários recepcionando o Lula. Chega um cara para mim que eu não reconheci. Eu reconheci, mas não reconheci bem. Chega para mim e fala, você tá na delegação do Lula, né? Falaram que você é ministro da Educação. Eu falei, sou. Você podia me apresentar o Gilberto Gil? Aí eu perguntei retoricamente, a quem eu devo apresentar, né? Porque o cara me pediu para apresentar, claro. Gil, esse cara é fulano de tal, né? É o cara, Jimmy Page. Pô, que pisada na bola, Haddad. Cara, eu tinha acabado de comprar o triplo, sabe aquele triplo? How the West Was Won? Tinha acabado de comprar o triplo do LED. Eu falei, cara, não é possível com você, porque ele tava todo grisalho, né? Cabelão grisalho, assim. E eu não tinha visto ele não tinha visto uma foto dele. Aí eu olhei e reconheci, evidentemente, quando beijei a mão do cara. Tá bom, eu vou ver se eu passo o recado pra você. E aí fui apresentar o Jimmy Page pro Gil, entendeu? Então esses caras, esses 3 sobretudo, eram popstars, entendeu? São popstars. Esses caras têm uma representatividade fora. Foi uma época do Brasil que eu acho que a gente não volta mais, né, cara? Uma época que... Volta, cara. Não fala isso, não. Lá, vai voltar, não pensa assim, não. Sério mesmo? A gente não tá... Cara, tá num momento complicado, não que vai tá demorar complicado, vai precisar de um governo de transição, que eu tô falando aqui pra você. Mas você não acha que o Lula, você, pelo que a gente tá conversando, me parece que não, né? O Lula não vem um pouco mordido, não, em relação ao que aconteceu e nada, um revanchismo, ele vai vir muito de boa. Eu tenho muito medo quando se fala em regulação da mídia, você deve responder isso também várias vezes. O que é exatamente essa regulação da mídia? Cara, é você, por exemplo, impedir que numa cidade uma pessoa controle todos os meios de comunicação. Isso é correto. Não é calar ninguém, né? Ao contrário, cala-se assim. Quando você concentra a mídia em poucas mãos, aí você cala. Aí né? você só tem uma versão. Você tem uma versão das coisas.
É nesse sentido. Mas também tem essa questão das big techs. Exato. Que a gente precisa ver. Entender como funciona isso. Não, né? e o poder delas. Pô, O poder delas vira uma cada, eleição. Pode virar, cada virar vez uma eleição, né? Não, pode virar tudo. É. Então não a regulação econômica é diferente de regulação de conteúdo. Claro. Conteúdo, quem regula é a justiça. Você começar a xingar todo mundo aqui, você vai sofrer processo Exato, a gente de já tem calúnia, a de justiça, difamação e tal. Exato, e vão já- te limpar o dinheiro, É. você vai ter que pagar 10 mil para um, 20 para outro, vai. Exato. Não é? Ou o Lênin. O Lênin, né? Jogo tudo nas costas do Lênin e do Paquito aí. Sim, Mas sim. não é. Isso aí já tem legislação que corrige. Eu acho branda. bom. Eu acho, inclusive, branda. Eu não As sei- indenizações são muito Você não pequenas no acha Brasil. que todo mundo tinha que ser... Esse negócio o pessoal ficar desconhecido num Twitter, assim, o cara não tem que mostrar o rosto, saber quem é aquela pessoa, Então, mas esse tipo de debate, não é? faz parte desse tema. Não, tudo bem, isso Então, eu concordo. Isso não tem nada a ver Com regular. com por regular exemplo, conteúdo. Não, eu, por exemplo, estou te trazendo aqui, mas pode trazer um candidato de direita e tal, e de repente, esse Não, cara não pode Vilela, trazer. Isso você me não vai pergunta ser... o que você quiser. Exato. Eu tô aqui para responder o que você perguntar. Em nenhum momento ele. Aliás, não isso vi- é uma coisa muito legal, né? Nenhum candidato aqui falou, não vou falar de tal assunto. Isso é muito legal. Todos né? eles. Pelo boa. contrário, É só- o assunto tabu é o que você quer ser perguntado. Exato. Para desmistificar aquilo. Então, tá tendo uma palavra sua, assim, em nome do PT, que não Cara, o vamos PT ter já censura. O PT governou 12 anos. Não o sei, país. mas eu tô falando é que agora é. Não. O Lula, eu não sei como ele vai voltar, né? Mas é uma pergunta boa, porque às vezes eu ouço de empresário, assim, às vezes eu vou em jantar, os caras me convidam para saber, às vezes, essas coisas, para me perguntar isso. O Lula vem Vem vingativo? com sangue no zóio, né? E teve um cara que me perguntou tantas vezes que eu perguntei para ele assim: você deve ter muito peso na consciência para estar me perguntando 10 vezes a mesma coisa. O que você fez errado? O que você fez pro cara? Entendeu? Não é assim, meu. O Lula não precisava voltar. É isso que eu não entendo também, né? Mas ele tá ele tranquilão lá. É que ele mas quer fechar um ciclo, né? Mas não é isso. A cara. biografia Depois dele do que tem que ter um fechamento, né? Depois do que aconteceu, Sim. ele tem eu que acho voltar. que antes ele não pensava mais em voltar. Quer ver? Eu vou te contar uma Se ele história não que é for- conhecida. Tá. Né? O Lula tinha muito carinho pelo Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. A ideia dele é que em 18 o Eduardo seria o candidato a presidente do campo progressista, da coalizão em torno dele. Então ele chegou a propor para o Eduardo ser o vice da Dilma em 14, com o compromisso de que ele seria Nunca o candidato foi a prometido presidente. pro Ciro isso.